Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero falar sobre um programa que você deve parar de usar no seu computador. Ele não vai trazer benefício e sim malefício para o funcionamento aí do teu PC. Eu falei sobre isso em live, tá? A live é muito grande, então eu resolvi fazer cortes de várias coisas ou orientações que eu dei lá. Mas se você quer ver a live inteira e aprender sobre todos os erros que as pessoas cometem, eu vou deixar a live no final e também vai ficar na descrição. Falou? Completa lá para você ver. Mas vamos lá, vamos para o assunto desse vídeo aqui de hoje. Eu estou falando aqui a respeito daqueles programas que prometem limpar a memória RAM. É, programas que otimizam a memória RAM do computador. Por que que você não deve usar esse tipo de programa? Esse tipo de programa ele vai limpar o cache da memória RAM. Vou fazer melhor. Eu vou mostrar lá no meu site para poder explicar e você visualizando, aí você facilita, né, o entendimento de todo mundo. Então vamos lá, vamos para o meu site. Aqui, pessoal, esse artigo está completo aí na descrição para você poder ver, analisar tudo direitinho. Nós vamos falar hoje sobre esse aqui, esse erro aqui, que é o número 3. Memória RAM, por que não otimizar? Muitos programas prometem liberar ou otimizar a memória RAM, mas na prática isso atrapalha mais do que ajuda. E aqui o motivo. O papel do cache, só para você entender. O Windows usa parte da memória RAM como cache inteligente, armazenando dados e arquivos que você acessa com frequência. E isso faz com que programas abram mais rápido, já que o sistema não precisa buscar tudo novamente no disco. Você consegue entender a matemática aqui da história? Entenda bem, quando você está utilizando um programa desse, ele vai justamente limpar esse cache aqui. E automaticamente os dados armazenados aí na memória RAM, que o programa vai limpar, ele vai fazer com que os programas venham abrir com mais lentidão. Por quê? Porque justamente o que faz os programas abrirem mais rápido são essas informações que estão armazenadas no cache da memória RAM, que é justamente o que o programa libera, limpa. Você entende? Então, na verdade, quando você utiliza um programa desse para otimizar a memória RAM, para limpar a memória RAM, ele está trazendo malefício, não benefício. Ah, Leonardo, mas lá no gerenciador de tarefas aparece lá que está consumindo menos memória RAM quando eu faço a limpeza. É, meu querido, mas justamente o Windows ele tem o gerenciamento inteligente. Então, se ele está usando aquela memória RAM, né, aquela quantidade de memória RAM ali para você, ele está usando os benefícios da quantidade de memória RAM que você tem. Então, essa história de quanto mais memória RAM livre, melhor é, não é verdadeira. Né? Se você tem memória RAM, deixa o sistema utilizar, porque ele vai otimizar serviços, ele vai fazer com que serviços se tornem mais rápidos. É uma forma que o Windows encontra para otimizar o teu computador. Não teria lógica você colocar 40 GB de memória RAM e você fazer de tudo para que o Windows não use essa memória RAM. Não é inteligente. Se você tem, deixa o Windows usar. Ele vai otimizar para te entregar melhor performance. Seguindo aqui o raciocínio, ó, o problema dos otimizadores. Quando você usa um programa para limpar a RAM, a memória RAM, esse cache é apagado. O resultado? O sistema perde informações úteis que estavam prontas para serem reutilizadas. Na próxima vez que você abrir o mesmo programa, ele será mais lento, pois terá que carregar tudo do zero. Buscando essas informações, a memória RAM é rápida. Então, se a memória RAM não tem mais essas informações, ele vai ter que buscar essas informações lá no teu disco rígido, HD ou SSD, que são mais lentos, tá? Mesmo o SSD sendo mais lento, mais rápido do que o HD, o SSD em comparação com a memória RAM, ele é lento, né? A memória RAM é muito mais rápida. Por isso que é inteligente você deixar o Windows fazer aquilo que ele foi projetado para fazer. E como funciona a gestão automática do Windows? Aqui eu explico na matéria. O Windows já possui um gerenciamento de memória avançado, que libera a memória RAM quando realmente necessário. Ou seja, não há vantagem em forçar essa limpeza. O sistema do Windows, ele sabe equilibrar o desempenho de uso de memória RAM melhor do que qualquer aplicativo desses aí que você baixa
né, que é mais um programa aí instalado no teu computador, né, e sinceramente, ele faz verdadeiramente um desserviço. Agora sobre o impacto real. Programas pesados podem até travar se o cache for apagado de forma brusca. Fique atento a isso, tá? O desempenho geral cai, porque o computador passa a trabalhar mais com o disco, que é muito mais lento, do que a memória RAM, o que eu acabei de explicar para vocês. Em vez de ganhar velocidade, você acaba criando gargalos. Antes de dar as considerações finais sobre esse assunto, eu quero falar para você que a Kaspersky aqui está com 40% de desconto entrando pelo meu link na hora da compra, mais 30% usando o cupom. O cupom normal aqui do canal é BPV, como está mostrando aqui, só que ele está com problema, tá? Não está funcionando. Eu vou te dar um outro cupom para você ganhar esse desconto aí. Você vai clicar aqui, vai para o site, vai vir para cá. Eu já setei aqui para 3 dispositivos, mas você pode escolher aqui. Clica aqui em comprar agora. Chegando nessa parte, você, ao invés de colocar BPV tudo maiúsculo, você vai colocar GG na frente. GG BPV. Dessa maneira aqui, tá vendo? Aí você aplica aqui e vai ser aplicado mais 30% no teu carrinho aqui. Então, um desconto aí sensacional de R$ 115 aí arredondando. Não perca tempo, link na descrição e também no primeiro comentário fixado. Então, como vocês viram aí na explicação, não tem sentido algum você utilizar um programa para otimizar a memória RAM. Essa história, né, abrir o gerenciador de tarefas e mostrar, primeiro que o gerenciador de tarefa é bem básico, tá bom? Se a pessoa ela quer ter realmente uma noção do impacto de uso de CPU, memória RAM no computador, ela tem que usar uma ferramenta avançada, que é o monitor de recursos, não o gerenciador de tarefa, que é básico. A informação lá de memória sendo usada, ela não é ruim. Isso significa que o Windows, que tem um gerenciamento de memória inteligente, ele está usando da melhor forma possível a quantidade de memória RAM que você tem aí instalada no computador, para justamente te oferecer a melhor otimização e o melhor desempenho. Falou? Fica aí a dica aqui do canal BPV. Eu estou deixando aí na tela a live completa, onde eu não falei só apenas de um erro. Eu mostrei os 12 erros que muita gente comete aí com o Windows. Vale a pena você assistir se você não assistiu. Tá passando aí na tela. Vou ficando por aqui. Obrigado pela presença, pela audiência de todos. E como de costume, você sabe, nos encontramos no próximo vídeo. Um abraço. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long.